o pescador, o anel e o rei. Era uma vez um velho pescador que vivia pelo mar cantando a sua cantiga de fé. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Mesmo quando ele não pegava nenhum peixinho, ele cantava sem perder o seu entusiasmo. E viva a criança, viva a música, viva a literatura, tudo junto aqui na nossa biblioteca cantante. Sim, eu lembro que a minha grande inspiração, na verdade, assim, como profissional, foi o espetáculo número 1, onde eu ganhei meu primeiro cachê, que foi no dia 16 de setembro de 1973, no Teatro Quintal, em Niterói, que é o teatro que toda a minha família criou. Então, essa lembrança é muito viva daquele domingo de sol, onde a gente estreou a peça, uma peça com bonecos, e nós também, atores humanos, minha mãe, minhas tias, todo mundo manipulando o boneco, eu fazendo a música da peça. Isso em 1973. Eu ganhei meu primeiro cachê, aí profissional, né? Eu ainda não tinha 18 anos. Bom, mas a lembrança da minha inspiração mesmo era a paisagem da casa onde eu nasci, numa rua que era assim, em frente ao mar, era um penhasco. A nossa casa foi construída assim para baixo, assim, praticamente dentro da prainha. Então a água batia assim no muro grande, né? Nós tínhamos árvores e ao mesmo tempo tinha o mar. E eu vivi nessa casa o tempo todo, até meus 46 anos eu ainda morei nessa casa. Nasceram minhas filhas, eu casei, separei, escrevi muita música, né? Aí agora não moro mais lá, né? Há muito tempo, há 23 anos, porém foi uma grande inspiração mesmo. Foi uma maravilha ter visto esse mar, os barquinhos passando. E uma das primeiras músicas dizia: lá vai um barquinho e eu a sonhar, quando vejo o céu azul, o mar tão calmo e o vento sopra, fico a sonhar, fico a sonhar. O que me inspira hoje em dia, para trabalhar, e escrever, e cantar, e me apresentar para a infância, é exatamente a necessidade que a nossa criança contemporânea, que está tão ligada nas telinhas e tão ligada no passar o dedo, meu interesse, minha motivação é fazer com que elas, ao invés de fazerem assim, elas façam assim, que elas passem, né, as páginas do livro, né? Então, eu sempre acho que essa é a minha grande inspiração, é continuar fazendo um trabalho que mexa com conteúdos, com valores, que faça com que a criançada, na leitura ou na fruição de uma boa contação de histórias, ou no meu show, onde a gente pega os instrumentos brasileiros e a gente toca e canta e representa os livros. Isso é a minha vida. Eu respiro pensar a infância, né? Bom, são vasos comunicantes. Ser cantora, compositora, professora, roteirista, atriz, contadora de histórias, escritor, tudo isso, um alimenta o outro, com certeza. Eu sou uma pessoa performática, né? Eu nasci ali no teatro, né?
no Teatro Quintal, ali como eu disse, minha primeira remuneraçãozinha, um cachezinho que eu ganhei profissional foi ali. Em 1973, o teatro durou 10 anos e a partir do Teatro Quintal eu fui fazendo um trabalho sempre ligado ao mundo da infância e uma frente ajudou a outra, porque eu falando com crianças naturalmente, eu sendo música, né, musicista, eu queria também passar meu conhecimento. A gente naturalmente tem essa vontade. Eu era professora inata. Então, eu fiz, né, a licenciatura para ser professora de música e aí segui minha vida atuando na sala de aula. Eu tinha inspirações para fazer uma nova história, atuando com as crianças falam coisas, cantam coisas, me alimentavam o meu imaginário enquanto eu alimentava o imaginário delas em sala de aula. Eu levava aquilo para o palco, depois levei para a televisão, da televisão também voltava para a sala de aula. Eu fiz um trabalho assim, de vasos comunicantes e um alimentou o outro com certeza e até hoje. Sou professora aposentada, mas não aposento o meu fazer educativo de jeito nenhum. Ler e escrever histórias é fazer um bem. Ouvi-las e contá-las também. A minha sopa de pedra tem melhor sabor. Eu boto legume da horta só pra dar a cor. Verdura fresquinha, um bocadinho só. Boto água do rio pra ficar melhor. Eu boto água do rio pra ficar melhor. É muito importante que a criança, desde cedo, esteja em contato com a palavra. Antes dela aprender a ler, é com a palavra falada, né, dos seus mediadores, que ou são os pais, ou são os educadores, né, que contam, que cantam. E a literatura, né, eu chamo esse fazer literário oral, no caso da oralidade, que elas ainda não escrevem, não leem, elas estão lendo o mundo. Então, a partir daí, eu fui uma criança, um neném, uma criancinha, que eu lia o mundo através das histórias que minha mãe contava antes de eu aprender a ler. Então, eu acredito nessa leitura de mundo sendo formada quando você já ouve histórias. Depois você passa a ler. E a criança passa a ler o que ela já ouviu falar, o que ela ouviu contar. Isso é de uma maravilha, de uma importância, porque ali a criança que lê, ela vai escrever bem, vai trabalhar bem o seu idioma. A criança que lê, ela vai abrir horizontes, ela vai conhecer personagens, vai querer escrever também. É muito importante. A leitura é uma viagem profunda. Não é como estar com um tablet, passando o dedinho na rapidez. A leitura exige uma concentração dela e esse mundo para dentro que vai para fora se revela. Olha o meu sorriso, ó, antes de responder. Qual o sentimento que eu tenho? Orgulho, alegria, honra, a certeza de que eu entrei num caminho verdadeiro. É muito verdade, é de verdade o que eu faço. Estar até aqui 50 anos trabalhando ininterruptamente, praticamente. Hoje, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo, essa entrevista. De manhã eu dei uma entrevista para uma rádio no Japão, né? Então eu estou aqui na telinha realmente hoje o dia inteiro, mas falando da minha obra escrita, da minha obra física, né? Que hoje em dia está tudo na nuvem, mas antes não tinha isso de internet. Minha carreira começou, não tinha nada de internet, né? As minhas filhas nasceram, claro, num mundo que já crescia com a questão dos Game Boys e tal. Hoje elas têm 42 anos, a Julieta é professora, é teacher numa escola bilíngue em São Paulo, e a minha outra filha, a Elisa, tem 38 anos e trabalha com edição, ela é coordenadora de pós-produção de vídeos em empresas audiovisuais. E aí elas estão... eu criei minhas meninas, né, com essa ideia de livro
filme, cinema, teatro, música. Então elas cantam também, elas tocam também, e esse mundo da literatura, elas são leitoras, e tudo isso vem porque elas cresceram junto com o meu público, né? E então eu tenho hoje fã, tem quase 50 anos, e que hoje já tem filho, praticamente neto, e me assistia cantar, e me assistia contar. E é uma coisa maravilhosa estar viva e ter chegado até aqui, com saúde e podendo continuar a caminhar. Eu aprendi que sou uma eterna aprendiz. Todo professor, ele ensina o que ele é, muito mais do que o que ele sabe. Então, eu fui me tornando, eu fui caminhando enquanto caminhava com essas crianças. Eu fui entendendo o universo muito particular da infância e universal também, né, da criança, que é um ser em si, como diz Ziraldo. A criança é um ser em si, não é um ser que vai ser. Ele é um ser em si. E eu fui entendendo essas particularidades como mãe, que fui de criança pequena. Não sou avó, não tive netos, mas eu me sinto avó dessas crianças todas que nasceram e que são os netinhos, né, culturais da minha vida. Eu aprendi com as crianças que nós temos que não perder essa criança que mora dentro da gente. O que é essa criança que a gente tanto fala? Quem é esse moleque saci que habita? É a curiosidade. A gente não pode perder a nossa admiração, o nosso espanto pelo mundo. A gente tem que sempre admirar, que se espantar, que se encantar com o nosso dia a dia. A criança se encanta, tudo para ela está sendo dado enquanto ela pesquisa e investiga o seu dia a dia. Então, a gente não tem respostas prontas para uma infância. A gente constrói questões. E assim como vocês estão construindo as questões que estão me fazendo falar aqui nesse vídeo, eu estou muito feliz porque eu construí uma carreira ao lado delas. Construí a professora que sou ao lado delas. Eu tenho a sabedoria da experiência, sim, claro, também, com não ter, né, da idade, né? Eu sou uma mulher de 67 anos, eu já sou uma senhora que aprendeu muito, mas eu sou uma eterna aprendiz. Muito. As crianças me ensinaram a sempre olhar o mundo com um olhar de que é a primeira vez. Porque era uma vez, era sempre uma vez, sempre será a primeira vez. Um beijo. Obrigada pela entrevista. Em 1996 foi quando eu ilustrei O Pescador, o Anel e o Rei da Lia Beltrán. Quando me convidaram, eu me senti muito honrada, porque ela tinha um programa na TV Cultura. Eu já conhecia o trabalho dela e já era fã do que ela fazia. Gostava de ver os programas dela com a minha filha. A gente gostava de ouvir ela contar e cantar histórias. Parabéns, Lia Beltrán. Você está fazendo 50 anos de um trabalho muito bacana com as crianças, de resgate de cultura, de contar histórias dessa forma tão singular. Você vai brincando e a criança acompanha você, acreditando nas suas fantasias, no imaginário que você vai formando para ela. É muito gostoso te ouvir contar histórias. Eu ainda gosto muito. Parabéns. Estou muito feliz de participar desse momento e dessa homenagem. Um beijo grande para você, Lia Beltrán. É um orgulho para nós por poder ter a Lia Beltrán em nosso canal. Uma pessoa que sempre dedicou seu trabalho na promoção do livro, da leitura, junto com crianças do Brasil inteiro.
Parabéns, Bia. Estamos orgulhosas de você. Se você já sabe ler, mas não lê, cuidado com a tela, que a vida não é só o que tem dentro dela, não é não, só o que há dentro dela. Se você já sabe ler, mas não lê, cuidado com a tela, que a vida não é só o que tem dentro dela, não é não, só o que tem dentro dela.